Olá, estamos aqui hoje para falar sobre o componente Seminários Interdisciplinares de Pesquisa, número 6, ou Seminários Interdisciplinares 6, do nosso curso de Licenciatura em Letras com Espanhol, e que iremos abordar a pesquisa. E, inicialmente, vamos falar um pouco sobre a pesquisa, na área de letras em especial, e como devemos estabelecer alguns critérios para pesquisar. Ok? Então, inicialmente, quais são as primeiras ideias que temos como vamos fazer uma pesquisa? Para responder essa pergunta, tanto a professora Francine como o professor Joab estão aqui para ajudar vocês a auxiliar nestas questões. Inicialmente, indagaremos o que é ciência. Quando pensamos em ciência, estou fazendo uma ciência, uma pesquisa, então estamos dando um sentido científico ou acadêmico ao que estamos processando. E aí, a grande diferença seria diferenciar o que é ciência do que é senso comum. Ou seja, o que é o senso comum? O saber popular. Na nossa área de letras, só para ficar em um exemplo, quando estudamos literatura, a grande dificuldade que temos é definir o que é poesia. E por quê? Porque sabemos o que é poesia, sabemos o que é. E temos lá o exemplo prático, que é o poema. Mas como estabelecer se ele é um poema? E qual é o critério que devo valorizar naquele estético naquela obra? Isso é um exemplo de que estamos fazendo ciência, quando pensamos em tirar do senso comum. Então o senso comum vai eleger poesia porque está rimando, mas enquanto pesquisador eu vou mostrar outros aspectos que valorizam aquele texto como um texto acadêmico e poético. Aí que entra o trabalho da chamada crítica literária. No nosso caso aqui, é importante assinalar que essa diferença do senso comum na área de educação é quando se diferencia estudar um problema na educação diferenciado do que um senso comum elegeria como um projeto. Vamos a alguns exemplos? Em primeiro lugar, precisamos conceituar o que é conhecimento. Então, se eu tenho um conhecimento sobre algo, eu vou ter um saber epistemológico. E aí que é esse conceito que sabemos sobre um conhecimento em uma área de estudo. Então, a grosso modo, o que seria o conhecimento? Como é que se define? Trouxe aqui uma citação de duas filósofas, Maria Aranha e Maria Martins. Conhecimento é uma relação que se estabelece entre um sujeito cognoscente, ou uma consciência que está aprendendo, e um objeto. Então, quando tem essa relação, de certo modo, estabelecemos o que é um conhecimento sobre um assunto. Existem outros filósofos, no entanto, que discordam disso. Alguns que seguem a linha inspirada em Nietzsche. Afirmam que o conhecimento é produto apenas do olhar do observador, e não a relação com o objeto analisado. Segundo elas, as filósofas Aranha e Martins, existem diversas formas de se conhecer o mundo. E se vocês pararem para pensar um pouco, vocês vão observar que esta tese, defendida por essas duas filósofas, tem uma certa lógica. E trazendo essa lógica, olha o conhecimento aí, vou estabelecer com vocês aqui algumas formas de conhecer o mundo. Vamos lá? Quais seriam as primeiras? Bom, temos o mito, temos também o senso comum, que deixa de ser uma forma de conhecimento, temos a arte, temos a ciência, temos a filosofia e temos também essas formas de conhecimento. Vamos agora comentar cada um pouquinho, tudo bem? Bom, temos o mito. E qual seria, que é uma das primeiras que surge, né? Se vocês lembrarem da disciplina de filosofia, da antiguidade clássica, que fala da filosofia. Então, antes do surgimento da filosofia, surge o mito, que busca explicar o conhecimento das coisas no mundo. Tem aquelas lendas, aquelas narrativas iniciais, que, de certo modo, estabelecem uma relação com o conhecimento. Um exemplo. Como é que surge o Sol? Como é que surge a Lua? Como é que surgiu o Guaraná? São algumas lendas, os mitos que tem nas narrativas da oralidade em algumas comunidades que buscam explicar ou exemplificar o surgimento. Um exemplo também muito curioso para isso é o dilúvio, porque em várias comunidades existem a manifestação do dilúvio nas antigas, não só, como a gente conhece mais aqui no Ocidente pela da Bíblia, tem outras comunidades religiosas em todas as partes do mundo, narra um mito fundacional que a Terra foi alagada, ou seja, o famoso dilúvio. Só que em cada comunidade dessa, a sua divindade, a sua deidade, que foi a responsável por essa, vamos dizer assim, né, por essa catástrofe. Ok? Mas vamos lá. O mito é uma das primeiras formas de conhecer o mundo que surgiu. Tem por objetivo acomodar os seres humanos em um mundo que não consegue controlar.
Na antiguidade, tentava explicar a totalidade do mundo, como surgiu a vida, de onde viemos, para onde vamos, e hoje divide espaço com outras formas de conhecimento, principalmente o conhecimento racional da ciência. E aí que eu queria chamar a atenção para esse mito, é que ele tem uma característica especial, que seria o caráter dogmático. Ele não precisa ser provado, não pode ser contestado para crer-se nele, basta acreditar ou não. Aí vem uma definição boa de por que a religião se encaixaria nesse perfil do mito, que nós acreditamos em uma divindade, uma questão religiosa, sem precisar de comprovação se ela existe ou não. E aí vem, só para dar um exemplo dentro da nossa área da educação, um país como os Estados Unidos, por exemplo, tem a tese do criacionismo, que nós, os seres humanos, fomos criados a partir do Adão e Eva, e tem a tese do evolucionismo, criada no século XIX pelo o inglês Charles Darwin, que vai postular as origens, a partir da evolução das espécies, de tal sorte que dentro da proposta do mito, o criacionismo, e da proposta racional científica, o evolucionismo. Então, nos Estados Unidos, as escolas que optam em escolher uma das duas teses para estudar com os estudantes, os alunos, de maneira geral, e aí seguir todo o trabalho pedagógico de uma escola. As duas teses são aceitas, ok? Na escola americana, só para exemplificar como essa teoria do mito ainda hoje é muito forte e, claro, evidentemente, mexe um pouco com as pessoas porque entra na questão religiosa. Só o fato de dizer que religião é um mito, já tem gente que com certeza já vai contestar. Mas, cientificamente falando, academicamente falando, essa é a postura elencada sobre a religião, ok? Sem querer entrar na fé de ninguém. Por isso, eu até faço um complemento, toda religião é um tipo de mito, pois lida com questões que não podem ser comprovadas. Foi o que eu falei agora. Ela se refere, portanto, a coisas que de fato as pessoas acreditam. Saci Pererê ou lobisomem, por exemplo, não são mitos, pois as pessoas não acreditam em sua existência. Sendo assim, elas pertencem ao campo do folclore. É uma definição que gera controvérsias, mas de maneira geral, uma definição do mito tira essas figuras como o Saci, como o lobisomem, porque as pessoas não creem atualmente na sua existência, de tal sorte que isso não seria um mito. O mito ainda existe a crença. Sei que pode parecer complicado de maneira geral, mas necessita de uma crença. Então, se você tem uma crença, uma questão mítica, aí ele é um mito. Se você não crê no mito, ele não chega a ser um mito. Ok? Outra forma de conhecimento muito difundida e utilizada é o senso comum. E o que vem a ser o senso comum? É o nosso conhecimento cotidiano simples e sem grandes reflexões. E, para tanto, geralmente reproduz preconceitos e ideias sobre as quais não nos preocupamos em refletir. É aquele saber que as pessoas terminam passando para o outro sem refletir, sem saber exatamente de onde surge, sem ter essa preocupação acadêmica. E vamos a alguns exemplos para vocês entenderem. Eu vou dar um exemplo da história do Brasil. Por muito tempo acreditava-se que comer algo e beber leite, uma fruta, por exemplo, passava mal. Minha infância era assim, né? Faz mal, meu filho. E é comer uma fruta e beber leite. E de onde esse mito surge? Esse mito surge, esse senso comum, vamos dizer assim, não um mito, não, o senso comum de se fazer mal, surge exatamente onde se produzia naquele momento gado leiteiro no Brasil. Então a forma de o latifundiário preservar o leite era difundir entre os trabalhadores que se ele tomasse leite e comesse alguma daquelas frutas, que era a alimentação natural do dia, ele passaria mal. Então as pessoas comiam a fruta e não tomavam leite para não passar mal. Então foi um senso comum. Ninguém fez uma pesquisa para analisar se esse leite e aquela fruta realmente passavam mal. E o curioso que depois, na sequência, mesmo hoje em dia que todo mundo faz um suco com uma certa fruta e coloca leite, né? E consome este suco, até hoje, por conta do senso comum, tem pessoas que ainda chegam para o outro, tomam o suco com leite, mas depois viram, faz mal se tomar leite e comer essa fruta. Então é uma forma de gente que reproduz um discurso sem refletir. Ok? E aí vem um dos grandes desafios para nós é desenvolver o bom senso, ou seja, mesmo sem sermos cientistas ou filósofos, entender o mundo criticamente e refletir sobre nossos valores. Esse é um ponto positivo e que temos que estar sempre refletindo por questões de éticas, questões morais, contra preconceitos, fobias. Agora a minha sociedade está sendo bombardeada com várias informações sobre essas questões. Então, um espaço de diálogo aberto, mas sem cair no senso comum, porque o senso comum, qual é o grande problema do senso comum? É não criar reflexão.
não criar no sujeito uma concepção de refletir a sua prática. E isso, evidentemente, trazendo para o seio da pesquisa, dá à pesquisa um caráter muito fraco, muito pobre, porque o sujeito não refletiu para chegar naquelas definições. Já fecha aquele valor, aquelas questões, sem uma reflexão crítica e, mais importante, sem uma teoria para embasar o seu ponto de vista. Ok? Daí vem a importância das referências bibliográficas, que é o caminho que você traça para defender a sua opinião. O bom senso é um desafio porque nós acomodamos ao senso comum, pois ele nos traz segurança e temos dificuldade de mudar. É importante que se diga isso também, que o senso comum, as pessoas terminam se acomodando. Se eu já sei que aquela situação ali vai chegar a essa resolução, eu nem paro para analisar o porquê eu faço aquilo. Evidentemente, isso também empobrece a discussão, porque novas concepções podem surgir, podem ser questionadas, repensadas, mas dentro de uma esfera ainda, vamos dizer assim, acomodada, termina o sujeito pensante, e no caso aqui estamos falando de professores, se acomodando a uma certa prática, evitando novos desafios. Ok? Bom, outra forma de conhecimento é a arte. E aí temos um conhecimento do mundo muito bom, né? A arte é uma forma peculiar de se conhecer o mundo. Por que peculiar? Porque vai trazer a ideia da subjetividade. Sua importância não reside em objetividade ou mesmo em conteúdo, e sim na interpretação construída pelo sujeito que produz a obra. Então, ou seja, a arte é uma forma que aquele sujeito olhou para o mundo, olhou para a vida e quer definir a importância dela. Então, quando um poeta faz um poema falando sobre a morte, sobre a vida, sobre o sol, esses elementos, é a forma como ele encara, com seu olhar, né, único, evidente, todo mundo tem seu olhar único sobre as coisas, e ele encara ali, constrói um texto que outras pessoas começam a identificar com aquela definição que ele tem desses elementos. O conhecimento apresentado pela arte é, então, um mundo interpretado e transmitido pela sensibilidade do artista. Então, temos uma tela. O sujeito pinta uma tela, ele está refletindo naquele momento o que ele sente, seus sentimentos em relação ao mundo, à vida, às angústias, às inquietações. Isso é muito importante, gente. E essa é uma forma peculiar de ver a vida, ver o mundo, através da arte. Bom, aí outro ponto, que de certo modo diferencia um pouco das outras, é a ciência, que também é uma forma de ver o mundo. Mas tem uma coisa diferente nas ciências. Ela traz um método. E esse método é o que nós chamamos de método de pesquisa. É o uso da razão para compreender o mundo. E, evidentemente, esse método tem algumas características. Ele rejeita as explicações religiosas, ou seja, apenas acreditar porque é daquela maneira. E também é uma forma mais elaborada de conhecimento, porque um grande estudo tem que trazer no seu espiral, no seu processo, o método que você chegou àquela resposta, àquela concepção. Daí a importância de estabelecer uma metodologia. Na metodologia que você vai explicar o caminho que você traça para chegar ao seu objetivo. Porque quando a gente começa um projeto de pesquisa, traçamos alguns objetivos. Claro, primeiro tema, depois traçamos os objetivos, e aí para chegar nesses objetivos eu tenho que explicar a minha metodologia. Ou seja, qual é o meu método de chegar nessas respostas. Isso a gente vai explicar mais na frente, quando começar a trabalhar com modelos de projetos, mas de antemão eu quero que vocês entendam a importância do objetivo, que é o que eu quero com este projeto, e a metodologia, como. Como eu vou fazer para chegar nesse objetivo do projeto. Então seria mais ou menos o objetivo o que, e a metodologia o como. O cronograma, o quando. Quando vai sendo feito as coisas. E a justificativa seria o porquê. Por que é importante eu descobrir isso? Então, no projeto de vocês, além de ter uma demanda, evidentemente, pessoal, que vocês desejam trabalhar sobre o tema, mas também ele responde a alguma inquietação social ao grupo que vocês estão inseridos. Não adianta fazer um projeto só porque eu acho que é bom. Tem que ser uma coisa que realmente a sociedade, a escola, o espaço que nós estamos inseridos, se encontrem para tirar essas dúvidas e dirimir algum problema local a uma realidade do ensino. Ok? Mas vamos lá. Vamos falar agora da filosofia, que é nosso último tema aqui das formas de conhecimento. Se diferencia das demais ciências por transitar pelas diferentes formas de conhecimento, buscando uma reflexão que não se fragmente. Essa é a visão de não se fragmentar, seria a ideia do conhecimento holístico, né? Você tem o conhecimento todo, de todos os processos, todas as etapas da formação, do pensamento, do estudo. Evidentemente, quando você entra numa concepção mais do estricto sensu, uma pós-graduação, tipo mestrado, doutorado,
esses espaços de fala, essas rasuras aí, esses caminhos rizomáticos aqui que nós chamamos de fragmentos, vão ser também estudados e avaliados como um processo de aprendizagem. Mas isso é para outro momento. Aguardem. A filosofia complica todas as demais formas de conhecimento, pois se dedica a refletir sobre elas. Então, até a concepção da arte, da ciência, do mito, a filosofia vai questionar também. Peraí, mas por que dessa maneira? Então, ela termina saindo dessa discussão como a grande provocadora das outras. Né? Isso é muito bom, né? Se dedica principalmente aos estudos da ciência e ao questionamento dos métodos científicos. Então, vai questionar esses métodos que vocês também, paulatinamente, vão descobrindo para o trabalho de vocês. Bom, vamos estabelecer aqui uma diferença, gente, entre ciência e senso comum. Muitas vezes as pessoas confundem conhecimentos obtidos por meio do senso comum com o científico. E por que isto acontece? Bora lá? Para observarmos o mundo que nos cerca, geralmente cremos que nossas impressões são as corretas. Chegamos até mesmo a pensar que são inquestionáveis. Mas será que é certo mesmo? E quais são essas diferenças? O conhecimento imediato que obtemos por meio da simples observação, fazendo testes em casa, pertence do senso comum. E isso temos um exemplo aqui. Isso ocorre muito com as donas de casa, que aprendem a cozinhar observando outras pessoas testando as suas receitas. Por meio destas ações, desenvolve um saber prático sobre as coisas. Então, o senso comum traz um saber prático. De que maneira? Você vai cozinhar, você já sabe que a partir de X minutos da água no fogo, olha o que você fazer, café, a água vai ferver, vai ter ponto de ebulição. E aí o ponto de ebulição, você já sabe que é o momento de você continuar o processo do café, de colocar água no pó, ou pó na água, enfim, aí agora é uma opção da maneira que você faz o café, mas entenda, isso não precisamos estudar, fazer uma teoria para chegar a essa definição. O senso comum prático, você observando, chegou a essa definição, ok? Mas será que a ciência se faz assim também? Não, né? Então, como é que a ciência se diferencia disso? Tem uma palavrinha que eu já usei no passado aí, que vocês vão entender agora. O cientista busca sempre conhecer determinados aspectos do mundo que o cerca, porém não faz de qualquer maneira. E a palavrinha-chave é o quê? Ele segue o quê? Um método. Já tinha falado dela um pouquinho lá na frente, no outro slide. Então a grande diferença do senso comum para a ciência é essa. A ciência segue um método. E esse método vai, em qualquer lugar, se você fizer esse teste, vai chegar ao resultado, se você utilizar as mesmas variáveis, ao que você chegou em sua casa. Por exemplo, vocês estão agora aí nos polos da EAD fazendo trabalho, o projeto de pesquisa. E aí vocês estão estabelecendo um tema, um referencial bibliográfico, uma realidade que vocês vão pautar o estudo de vocês. Ou seja, e claro, dentro de um método de pesquisa que vocês vão estabelecer. Se você estabelecer esse método e essas referências, esses resultados, qualquer pessoa que estabeleceu o mesmo método e as mesmas referências vai chegar também. E isso é fazer ciência. A ciência não pode ser feita apenas por uma pessoa. Só eu sei a forma de chegar a isso. A ciência é feita de seguir uma fórmula, e na concepção de fórmula, ou seja, você fazer um método e estabelecer aquelas referências. Que você chegar a este raciocínio através da leitura das referências que vocês estabeleceram e através do método que vocês escolheram para aquelas indagações. Vamos depois, mais na frente, falar de alguns métodos de pesquisa, mas de antemão, quero que vocês entendam a importância do método. Isso é muito importante, gente. Ok? Como o conhecimento científico é produzido? E aí, como é que produzimos? Temos algumas coisas. Talvez a palavra-chave é pesquisa. Não dá para fazer conhecimento científico sem pesquisar. Dá? Eu desconheço. A pesquisa, por sua vez, tem que ser embasada. E aí que entra a referência. Não pode defender uma tese, um estudo, um TCC a partir do eu acho. Eu acho que os estudantes aqui estão aprendendo espanhol de tal maneira. Eu acho que se eu colocar uma música no meio da aula vai ser melhor. Eu acho... Não pode ser assim. Você vai ter que fazer um método, estabelecer um prazo para você analisar e depois, com os resultados obtidos, você publica. É importante também essa parte da pesquisa, para que outros tenham acesso ao que você fez. E aí você estabeleceu uma pesquisa. Você não chegou na base do eu acho. Você estabeleceu um método de raciocínio, comprovou esse método fazendo o estudo, depois, claro, embasado em uma teoria, em um referencial, que você chegou àquela linha de raciocínio, e depois você, aferido os resultados, você publica para mostrar como foi esse processo. Eu estou dando ênfase aqui a publicar, porque acho que nossa área de educação, licenciaturas, está faltando muitas publicações, gente. Então, eu quero dar ênfase que esses trabalhos que estamos observando, que estão sendo maravilhosos pelo tema, vocês também observem que mais na frente eu quero ver esse material publicado, ou seja, publicizado, tornado público, para que as pessoas conheçam a pesquisa sendo feita hoje no nosso campo. Tudo bem?
Existe a rigor na produção desse conhecimento que deve ser baseado em dados e informações, as quais muitas vezes não estão à disposição do público, o que nunca antes foram coletados. Então, evidentemente, vocês vão pegar documentos, como um projeto pedagógico e outras construções, e esse olhar novo que vocês estão trazendo com essas teorias, que vai surgir o conhecimento novo e que o público às vezes não consegue, nem tem acesso, nem consegue fazer esse link. E aí que entra o papel de vocês para depois fazer esse link, produzir este conhecimento e depois difundir nos espaços de fala naturais. Outra coisa importante, também tem que ser realizado em diálogo com outros cientistas, ou seja, pesquisadores. Vocês podem ir à internet, que é uma ferramenta maravilhosa, e observar se tem outras pessoas escrevendo sobre aquele tema que vocês estabeleceram. Vamos imaginar que você estabelece um tema X sobre em língua espanhola, né, no nosso componente, e na nossa licenciatura, mas alguém lá em São Paulo, ou em outro espaço da Bahia, ou aqui no Nordeste, também está fazendo pesquisa sobre essa mesma discussão. Olha que coisa boa, você pega aquele material e cita também nas suas referências, que você dialoga com esse outro pesquisador, ou esse outro grupo de pesquisa. E é natural também depois vocês entrarem em contato com e-mails, redes sociais. Hoje em dia até no currículo Lattes, que é o espaço onde você encontra esses saberes, onde as pessoas produzem, então ali os pesquisadores, já tem espaço até para alguma rede social específica, que é o Facebook. Uma maneira de você criar links entre os pesquisadores da mesma área. E é assim que se formam grandes grupos de pesquisas, eventos, que as pessoas começam a se aproximar, articular, fazer uma grande rede, e o conhecimento vai sendo produzido e postulado para várias pessoas. Ok? Agora tem uma coisa boa que eu acho que também tem que ser assinalada aqui. Como utilizar esses conceitos na vida acadêmica? Como é que eu vou utilizar esses conceitos? As regras de conhecimento científico servirão apenas quando o discente realizar sua pesquisa de conclusão de curso, ou seja, o TCC? Não. Essas regrinhas de pesquisa, de conhecimento, servem a vida toda, em vários espaços. E aqui vem algumas dicas. As normas para a realização de uma pesquisa acadêmica servem para todos os níveis de pesquisa. Então agora é o TCC, depois vem a pós-graduação lato sensu, que é a especialização, depois na sequência vem stricto sensu, que é o mestrado, doutorado, pós-doc. Essa mesma regrinha, esse cuidado com o método, com a justificativa, objetivo, com o projeto, serve para todo sempre. Na vida acadêmica, pelo menos, e também na vida prática, né? A gente começa a organizar, estabelecer critérios para nossos trabalhos. Isso significa, até mesmo assim, pesquisa com livro e internet possui regras. Então, essas regras, você deve saber, existe aqui no Brasil a ABNT, que vai normatizar esse sistema. É uma parte fundamental para vocês, quando forem construir um projeto, atentarem ao formato que a ABNT exige, e mais na frente, quando chegar na escrita do TCC, também sistematizarem com essas normas, gente. Ok? E por que isso? Para que você possa ler um documento, uma pesquisa, aqui na Bahia, ou no Acre, ou em Roraima, ou no Rio Grande do Sul, e estejam todos dentro do mesmo formato, o que vai diferenciar o texto. Não dá para cada um escrever de um jeito, senão fica inviável entender as pesquisas se cada um fizer de uma maneira extremamente equivocada da outra. Ok? E aí vem aquela velha pergunta, para que servem as normas? Acho que eu já adiantei um pouco, né? Além de uniformizar os discursos, a estrutura discursiva, também serve para auxiliar na compreensão, né? E para organizar e para compreender melhor aquilo que escrevemos, e também para os leitores, né? Também temos que pensar nas pessoas que vão ler nosso trabalho.